Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, nos canais Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro, para vir falar do futebol brasileiro. Galera, mais uma rodada do Brasileirão 2022, rodada de número 27. E lá no Castelão, na minha linda e bela cidade, estado do Ceará, Nordeste querido, tivemos o Vozão enfrentando o São Paulo. São Paulo, finalista da Sul-Americana, estiveram se enfrentando aí também, São Paulo e Ceará pela Sul-Americana. Jogaram e o São Paulo venceu de 2-0, complicando um pouco a vida do Ceará no Campeonato Brasileiro. Está muito próximo da zona do rebaixamento. Além de perder, o Ceará, o simples fato de perder já é ruim. Além disso, perde os 4 ou 5 jogadores para outra partida fora de casa. Então o prejuízo do Ceará foi muito grande. A arbitragem confusa, juiz se perdeu, bem limitado, mas eu vou ter que falar uma coisinha aqui que eu... infelizmente, irmão, cara, a arbitragem no nosso país, realmente, todo mundo sabe que a arbitragem não é boa. Todo mundo sabe, não precisa ficar falando. O VAR é muito fraco, a gente sabe disso. A gente sabe que de vez em quando o VAR e a arbitragem de campo não são só fracos, são mal intencionados, essa é a impressão que dá. Não tem como provar, mas parece que é mal intencionado. Mas amigo, não dá, cara. Os jogadores brasileiros não ajudam, porra. Aí depois do jogador brasileiro, os dirigentes brasileiros, a torcida brasileira, vem reclamar do juiz. O que é que os dirigentes ajudam o trabalho do juiz em campo? O que é que os jogadores ajudam? A torcida achar lindo o jogador do seu time simular. Os novinhos não vão saber. Não vou nem falar que não vão lembrar, porque não sabem. Eu vou contar. A não ser aqueles que gostam de pesquisar. Há muito tempo atrás, o jogador Gerson, canhotinha de ouro, cracaço, jogava muito, botava a bola onde queria. Ele fez um comercial, se não estiver enganado, de cigarro. E tinha lá uma frase que ele falava, e essa frase ficou conhecida como a Lei de Gerson. A Lei de Gerson. O que é a Lei de Gerson? Levar vantagem em tudo. Essa era a Lei de Gerson, porque ele falava uma frase na propaganda. E acabou pegando Lei de Gerson. Não é que o Gerson levava vantagem em tudo, mas a propaganda de cigarro falava isso. E o futebol brasileiro, o jogador brasileiro, pegou essa frase como verdade. Tenho que levar vantagem em tudo, não interessa como, eu tenho que me dar bem. Tem muita gente que na vida também é assim. Interessa, passa por cima, simula, humilha, mata, para se dar bem. E os jogadores brasileiros têm isso aí. Os jogadores brasileiros não ajudam a arbitragem, irmão. A arbitragem já não é boa. E os jogadores fazem de tudo para a arbitragem ser uma merda. Como é que vai reclamar? São raros os jogadores que vão ter moral para reclamar da arbitragem, falando, meu irmão, eu não atrapalho a arbitragem, eu só jogo o meu futebol. São muito poucos os jogadores que podem falar isso, porque a maioria atrapalham a arbitragem que já não é boa. Simulando. Porra, pelo amor de Deus. Então, cara, fica bem complicado. Eu tô aqui defendendo a arbitragem. O que eu tô falando é que tem que se fazer alguma coisa para se melhorar a arbitragem. E uma das coisas para se melhorar a arbitragem é que os jogadores, porra, ajudem também. Os dirigentes que reclamam pra caralho de arbitragem, ajudem.
os treinadores que, quando são prejudicados pelas arbitragens, que vêm a público falar da arbitragem, que eles falem para os seus jogadores não ficar simulando. Duvido que alguém faz isso. Ninguém faz. Ninguém faz. Então fica bem complicado. Então tinha que falar isso. Não é só por causa desse jogo do Ceará e São Paulo que teve essas simulações ridículas, mas de todos os jogos que tem. Fica muito complicado. A arbitragem é uma merda. E não ajudam. Então, tivemos aí Ceará 0, São Paulo 2. Justo placar. Justo placar. E eu vou falar por que foi justo. Vou dar a minha visão do porquê que foi justo. Então, eu já vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor do Vozão, meu amigo torcedor tricolor paulista do São Paulo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do Clube de Membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Só lembrando, são os dois canais. Esse vídeo está nos dois canais. Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro. Beleza? Vamos lá, cara. Bom, com a vitória, o São Paulo está na 13ª colocação com 34 pontos. Sabendo aí que, no mínimo, a Libertadores já virou G7. Nesse momento, o São Paulo está indo para a Sul-Americana. Porque ele está na 13ª colocação, vai aumentar uma para a Libertadores, vai aumentar uma para a Sul-Americana. Então, nesse momento, ele está entrando ali na zona de classificação da Sul-Americana na 13ª colocação. E o Ceará é o 15º com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Ceará só ganhou 1. Complicado. Está aí a 3 pontos da zona de rebaixamento. E na próxima rodada o Ceará joga fora de casa. Se eu não estiver enganado, acho que o Ceará joga contra o Curitiba. Se eu não estiver enganado. Pega o Curitiba fora de casa na quarta-feira. É complicado. Complicado o jogo aí. Ceará. E o São Paulo, na próxima rodada, o São Paulo pega o Avaí no domingo, que vai ser o jogo que vai anteceder o jogo do São Paulo na final da Sul-Americana. Então, é um bom jogo aí para o São Paulo, mas eu não sei se o São Paulo vai com o time principal, porque não pode perder ninguém, mas pelo menos fez a sua parte. E vai pegar um Avaí que está empolgado, que ganhou do Atlético Mineiro em casa. Mas, como eu disse, foi justo a vitória do São Paulo em cima do Ceará nessa rodada? Foi justo. Bom, óbvio que as expulsões atrapalharam demais o Ceará. Uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. A do Zé Roberto, que entrou no segundo tempo, a diretoria do Ceará tem que dar uma punição ao Zé Roberto. Tem que dar. O que o Zé Roberto fez não tem explicação. Tava putinho. Morde as costas. Porra, o Ceará tinha um jogador a menos, mas teve muitos momentos do segundo tempo que o Ceará, mesmo com um homem a menos, criou chances. O Ceará, de repente, poderia ter empatado. Pô, mas com 2 a menos fica bem complicado. E depois que ele é expulso, o São Paulo faz o segundo. O Ceará estava criando algumas oportunidades. Então, irmão, o Zé Roberto tem que ser punido. Além de não jogar nada, tem que ser punido. Porque, porra, não pode fazer isso com o time. Bom, o São Paulo e o Ceará estavam fazendo um jogo bem competitivo, com muita marcação, os dois times com muita dificuldade de criação no meio de campo. Pelo lado do Ceará, o Vina não estava vindo bem, não estava conseguindo aparecer direito. Eu tenho, sim, preferência, tá? Eu não consigo ver nada nesse Richard Coelho. Absolutamente nada.
Na hora que teve um jogador expulso, ele tira o Richarlison e deixa esse Richard. É questão de gosto, cada um tem o seu. Não, ele tirou o Richarlison e deixou o Richard Coelho, né? Cara, sinceramente eu não vejo nada nesse Richard Coelho, absolutamente nada. Eu, como treinador, se eu tivesse que tirar um, eu tiraria o Richard Coelho, não tiraria o Richarlison. Mas gosto é gosto. Esse Richard, o que já entregou de bola, de passe errado, é uma festa. E nesse jogo também. Mas gosto é gosto. Se eu não estiver enganado, eu acho que o Richard... Eu não me lembro se o Richard jogou com o Lúcio lá na Atlético Paranaense. Não lembro. Se estavam a mesma época ele no final de carreira. Não, sinceramente não lembro. Bom, mas o jogo estava bem parelho, momentos do Ceará, o Mendonça teve chance, segurando ali o Rafinha, para o Rafinha não subir, que não está subindo muito mesmo, o Rafinha já não tem mais fôlego para isso. Situações de ambos os lados, um jogo bem parelho, disputado, um pouco picotado, muito brigado, muito mais transpiração do que inspiração. Só que acontece um lance que começa a cagalhopança do árbitro. Tem um lance dentro da área do São Paulo, do zagueiro do São Paulo, acho que é o Diego, em cima do Richarlison. Que ali é um critério de interpretação. O juiz estava muito próximo do lance. Lá, pelo que eu escutei, o analista de arbitragem lá do canal que estava passando o jogo, para ele foi pênalti. Mas o árbitro estava muito perto. E o árbitro entendeu que não foi pênalti. É um critério de interpretação. Mesmo você vendo o lance algumas vezes, você não tem uma certeza por completo que foi pênalti. Você não tem uma certeza por completo. Uns vão dizer que foi pênalti, os outros vão dizer que não foi pênalti. Mas tem aquela situação. Quem é que manda? O VAR ou o árbitro de campo? Quando tem uma situação, o VAR chama o árbitro. O problema todo, na minha opinião, é que a distância que o árbitro estava, se o VAR chama, ele tira toda a moral do árbitro. Mas o VAR não está lá para isso? Tá, cara, mas eu não sei se eu estou me fazendo entender. Se o cara que está 1 metro, 1,5 metro, ele marca uma situação, ele vê uma situação, e depois o VAR chama e ele muda, irmão, ninguém vai ter mais credibilidade no cara. Como eu falei no início, os jogadores já não ajudam. E o cara faz uma situação dessa, ele vai perder por completo o jogo. Apesar que mesmo assim ele perdeu. Ele tinha que ver, não tinha que ver. Na minha opinião, como ele estava muito perto, ele entendeu que não foi. Eu acho que tem que ficar o que ele entendeu que era correto, que não foi pênalti. Acho que se ele estivesse um pouco mais longe, ele deveria ir ver. Mas como ele estava muito perto, ele entendeu que não foi. Então a gente tem que respeitar. Uns, foi pênalti, não foi pênalti, mas a decisão ali do árbitro, que estava perto do lance, foi de não pênalti. Depois, na câmera lenta, por vários ângulos, caralho, você pode entender que teve um toque aqui, um toque ali, um toque acolá. Cara, eu sinceramente não tive certeza se foi pênalti ou não. O torcedor do Ceará é óbvio vai falar que foi pênalti, a grande maioria. A do São Paulo vai falar que não foi pênalti. Eu, particularmente, não tive certeza se foi pênalti ou não. Como eu não tive certeza em outro lance que eu vou falar aqui também, mesmo olhando 500 vezes. Também não tive certeza. Mas, vou respeitar a torcida do Ceará,
que entende que foi pênalti, é do São Paulo que entende que não foi. Sinceramente, neste caso, eu fico com a interpretação do juiz. Certo ou errado, a interpretação dele que estava próximo do lance. A partir daí ele começou a se perder, que a galera já passou a não respeitar mais. Já não respeita mesmo. São poucos os hábitos aqui que o jogador respeita. Esse novo, então, aí que o nego não estava respeitando mesmo. Tem até uma fala do Vina com o árbitro dizendo: aqui você não vai fazer isso, aqui você não vai fazer isso. Ficou bem claro o Vina falando isso. Provavelmente é atrapalhar o jogo, ou ele estava dando a entender que o cara queria favorecer o São Paulo, alguma porra assim, porque senão ele não falava. Então, a partir desse lance, o juiz começou a se perder. E tem o gol do São Paulo, do Caleri, aos 23 minutos, né, do primeiro tempo. O goleiro já tinha salvado, feito quase que um milagre. O goleiro do Ricardo tinha feito quase um milagre, a bola sobra pro lado, o cara cruza, o Caleri vai lá, cabeceia. O mesmo Caleri que quase fez o gol no primeiro lance, faz o gol de cabeça, abrindo o placar 1-0. O jogo continuou parelho, o Ceará indo para dentro, tentando, mas faltando um pouco do Vina, tendo muitas coisas, o jogo participando, o Mendonça participando, mas faltando. O Vina também não tinha muita criação no meio de campo do São Paulo. O Ceará conseguiu um pouco agredir ali o São Paulo, até que tem um lance que a defesa do Ceará bateu cabeça, ficou um olhando para o outro olhando para um. O Caleri entra entre os zagueiros mal posicionados, não estavam fazendo aquela linha de impedimento, estavam na frente ou atrás. O Caleri coloca a bola na frente, protege bem, e o Luiz Otávio faz a falta. O juiz de cara dá pênalti e dá o cartão amarelo para o Luiz Otávio. Depois o árbitro de vídeo chama ele para ele ver se foi dentro ou fora da área. É complicado. Tem dois caras no VAR. É óbvio que se os dois caras que viram o lance chamaram o árbitro, é porque eles entenderam que foi fora da área. Senão não chamava. Deixava o lance, o pênalti. Eles entenderam que foi fora da área. O árbitro vai lá, olha, e também entende que foi fora da área. Eu vou ser bem sincero. No mesmo lance do pênalti a favor do Ceará, que o juiz estava próximo e não deu, e eu olhando, também sinceramente não tenho certeza se foi pênalti ou não a favor do Ceará, na boa. Olhei o lance várias vezes. Eu particularmente não consegui ver ali que foi fora da área. Eu sinceramente, o início do contato foi fora da área. Bicho, eu, na boa, não consegui ver se foi fora da área. Sinceramente, vi uma porrada de vezes, ia, voltava, não consegui ver. Mas o árbitro foi lá, olhou, ele tinha marcado pênalti, aí ele voltou, aí eu entendo o VAR ter chamado, ficava na cara que ele ia mudar de decisão, porque dois árbitros que estavam lá se chamou, como eu falei, é porque eles entenderam que foi fora da área. Ele marcou fora da área, expulsou o Luiz Otávio, bateu a falta, não aconteceu nada. Ficou o Ceará com -1 e com 1-0 na conta. Vai para o segundo tempo, São Paulo faz algumas mudanças. Todo mundo imaginando que o São Paulo ia matar o jogo. O São Paulo volta, dá uma pressãozinha, mas o São Paulo não estava muito organizado. O jogo ficou equilibrado. Por momentos o Ceará estava até melhor, mesmo com a menos o Ceará estava melhor do que o São Paulo, criando algumas oportunidades, algumas situações. O jogo ficou muito pegado, muito discutido, toda hora um falando, empurra daqui, empurra dali. Teve um lance do Alisson, que o Mendonça bota a mão sem que para proteger, a mão passa na cara do Alisson, o Alisson se joga no chão, rola. Já não joga nada esse Alisson.
Porra, mas nem pra tu ele serve. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Porra, é feio demais, cara. É feio demais, é triste demais. Feio demais essas encenações. Depois teve uma outra no final do jogo também. Com o jogador do Ceará, do São Paulo, que também fez cena lá. Que, porra, bicho. É complicado, mas é o futebol brasileiro. Que de vez em quando a gente tem que admitir. É uma várzea ainda. Algumas coisas são várzea. Que, porra, não dá, irmão. Os jogadores fazem essa várzea. Porra, são parte fundamental para muitos momentos do futebol ser várzea. Mas eu acho que nem na várzea tem essa babaquice toda. Tá bom? Na várzea não tem esse mimizento, não. Isso é no futebol profissional. Futebol amador não tem essa babaquice, não. Futebol amador do pescoço para baixo é tudo canela. Aí profissional não. Passou a mão, arrancou meu olho. Riu. O Lute fez algumas mudanças, botando o time para cima. Realmente não estava bem o Vina. Até tentou uma coisa, um chute, um negócio. São Paulo foi vendo que o segundo gol não estava saindo, foi recuando um pouquinho, diminuindo um pouquinho. O Ceará foi indo para cima, tentando, até que o Zé Roberto é expulso. E fudeu a porra toda. Que já estava ruim com 1 a menos, ficou pior com 2 a menos. Foi expulso ali aos 40 minutos do segundo tempo. Aí, irmão, com 2 a menos aí não tem muito o que o Ceará fazer, tentou se defender. E no finalzinho, nos acréscimos, ainda tomou o segundo gol, dando o placar final. Diante de todas essas narrativas, tudo que aconteceu, arbitragem ruim, jogador perdendo a cabeça, encenação, teatros, mas o São Paulo criou e fez. Então tem seu mérito, porque em outros jogos, tipo do São Paulo contra o Flamengo, São Paulo criou muito no primeiro jogo contra o Flamengo e não fez. Então agora, criou e fez. Então, irmão, o que vale é a bola na rede. E o São Paulo mereceu. Essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!